agora eu creio que Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Cada vez que eu estou preparando uma mensagem, eu oro muito pedindo para Deus essa palavra para que chegue ao coração dos irmãos. E a pergunta que eu faço é: o que os irmãos vão fazer com essa palavra? O que os irmãos vão fazer? Cair no esquecimento? Tem um ditado popular, né? Entra por aqui, sai por aqui. Não, a minha oração é para que a palavra venha da parte de Deus e chegue aos nossos respectivos corações. E a minha oração é que você seja alimentado, seja abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Então eu quero convidar vocês que estão aqui, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, orem mesmo a Deus e abra o seu ouvido e o seu coração, porque eu creio que a palavra de Deus virá para nós nesta noite. Nós estamos vivendo dias difíceis, e eu pensei nisso para preparar esta palavra hoje. Dias difíceis, nós estamos ainda no final, em nome de Jesus, né? Terminando a pandemia, que ficou esse tempo todo, ou em alguns dos irmãos, ou parentes, amigos. Agora essa questão da guerra, que embora seja lá tão distante, nós somos afetados, inclusive emocional e espiritualmente, nós somos afetados, né? Eu tenho tido contato com o pastor que coordena as pessoas refugiadas da Ucrânia que vem para o Brasil, e logo teremos mais notícia. Ele está nos pedindo ajuda para receber os refugiados. Receberam agora, já algumas vezes, mas a semana passada, 39 pessoas, vocês ouviram pela televisão, e dos 39, apenas 3 falam inglês. Essa turma foi levada lá para o Paraná, onde está a maior concentração de ucranianos, mas um empresário, ele se dispôs a fretar um avião, e deve chegar para o Brasil 300 pessoas da Ucrânia, e ele está pedindo ajuda para que nós os recebamos, porque eles querem encaminhar para famílias que realmente são cristãs, porque apesar de toda essa luta, muitas vezes essas famílias são hospedadas em lugares que são vítimas ainda de abusos. Sem contar, querido, as lutas pessoais de cada um, lutas familiares, financeira, emocional, desemprego. Eu não sei do problema de todos, mas muitos deles chegam até nós, e nós, como pastores, sentimos por isso, choramos juntos. E aí a minha preocupação: Senhor, eu preciso, em nome de Jesus, levar uma palavra para a igreja que levante, que alimente, que sustente. E Deus trouxe ao meu coração um texto bastante conhecido, e por ser conhecido eu tentei mudá-lo algumas vezes, mas Deus confirmou, e está em Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos falar juntos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Põe a mão assim na sua cabeça. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você decorou? Então diga e repita novamente em voz alta. Quero. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, ó Espírito Santo de Deus, eu quero em nome de Jesus te pedir que tu nos ajudes. Às vezes ficamos agitados, preocupados, e temos dificuldade até de concentrar
na tua palavra, mas que tu ajude-nos agora a concentrarmos naquilo que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Vem, Espírito Santo de Deus. Oh, como precisamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Ministra-nos, ó Deus, que nada roube a nossa atenção, nem cansaço, nem sono, nem preocupação, mas que estejamos agora com os olhos abertos, com o coração aberto. Fala-nos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Para que a gente entenda a mensagem desse texto, é preciso que a gente entenda o contexto no qual o livro foi escrito. E o título expressa o sentimento do autor: lamentação. Lamentação. Por quê? Jeremias, ou melhor, Jerusalém, a cidade havia sido invadida pelo Império Romano, pelo Império Babilônico, e tinha sido levada cativo. Queimaram a cidade, destruíram quase tudo. As pessoas estavam desesperadas. Quando eu li esse texto, eu contemporizei e eu fiquei imaginando lá os irmãos, as pessoas da Ucrânia. Ainda que eles voltem para lá, mas vocês podem imaginar o sentimento que eles têm de ver tudo destruído. Tudo destruído. Passar ali e olhar, olha, ali era minha casa. Passar num outro lugar, olha, ali era a nossa igreja. Olha, ali era o teatro. E então, queridos, ficar nessa situação. E lá para Jeremias, a situação era tão difícil, havia tanta fome, que eles chegavam a comer os próprios filhos. E é em meio a essa situação de tristeza e de aflição que Jeremias caminhava sobre os restos da cidade que ele tanto amava. E eu penso que ele ficava imaginando: como isso pôde acontecer? Como pôde acontecer tudo isso? O versículo 20 do capítulo 3 de Lamentação de Jeremias resume o seu sentimento. E ele diz assim: a minha alma se abate dentro de mim. A minha alma se abate dentro de mim. Queridos, quando nós estamos preocupados, a nossa mente só pensa naquilo, só foca naquilo, a gente não consegue muitas vezes pensar em outras coisas. A semana retrasada, eu estava fazendo um curso em São Paulo e um colega que eu até então só o conhecia de nome, não o conhecia pessoalmente, ele veio conversar comigo e ele estava muito abatido, estava triste mesmo. E ele dizendo que uma pessoa da liderança da igreja havia falado palavras pesadas para ele, não havia tratado bem, e ele estava muito sentido, e ele foi falando e eu dei corda. E ele foi falando todas as situações, todas as palavras que aquele irmão havia dito para ele. Depois que um tempo que ele falou, eu falei, e alguém falou da sua mensagem? Olha, pastor, terminou o culto, veio uma senhora e falou para mim: pastor, que bênção, eu precisava tanto ouvir essa palavra. Antes que eu saísse da igreja, uma outra pessoa veio falar para mim: ai, pastor, que bênção, graças a Deus por essa palavra. Mais alguém, olha, até durante a semana, alguém que nunca liga para mim, ligou para mim, dizendo que tinha sido abençoada. Eu falei: e tem chegado gente na sua igreja, gente nova? Tem, pastor, olha, tal domingo nós vamos fazer um culto de recepção de novos membros. E eu fui provocando e ele foi falando das coisas boas. Depois de um tempo eu falei: você percebeu que mudou o seu semblante? Você percebeu que seu olho agora está brilhando mais? A alegria que você está falando das coisas boas.
porque até então você pensa na sua dificuldade, na sua luta, entristece o seu coração. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Essa é a primeira parte do livro de Lamentações de Jeremias, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, é triste, é de desesperança. É assim que Jeremias está se sentindo. Mas no versículo 21, o profeta muda o foco. Ou como às vezes a gente usa dizer, vira a chave. E a partir do 21 ele deixa de lamentar-se e ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Como que você costuma lidar com o sofrimento, com a dor? Chora, grita, reclama, xinga, fala para todo mundo. Como que você costuma lidar com essas dificuldades? Jeremias, em meio a toda aquela luta, ele decidiu: eu quero trazer a memória, eu quero mudar o foco, eu quero mudar a minha mente, eu quero mudar o meu coração, eu quero mudar a minha cabeça. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E estes versículos marcam o ponto de transição do lamento para a esperança. Quando a esperança vai embora, uma parte nossa desaba. Às vezes nem conseguimos lembrar aqueles versículos que nós sabemos de cor. Parece que sumiu tudo da nossa cabeça, sumiu do coração, parece que a gente não consegue nem orar mais, só está pensando no problema. Mas Jeremias mudou o seu pensamento, e ele soube onde buscar esperança. Nos dias difíceis, ao invés de alimentar a nossa mente com pensamentos negativos, com pensamentos de derrotas, nós devemos trazer à nossa memória coisas que podem gerar esperança. Essa é uma estratégia eficaz. Agora, que coisas são essas? Primeiro, nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus já fez por nós. Quando eu estava estudando, eu fiquei pensando e trazendo à minha mente quantas coisas extraordinárias Deus já fez na minha vida, no meu coração. E eu quero convidar você a exercitar isto, hoje mesmo, antes de dormir, sabe, na sua cama, comece a pensar o que Deus já fez na sua vida, os livramentos, as curas, os sustentos, as experiências marcantes com Ele. E você vai lembrar daquele hino, quantas bênçãos, quantas são, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Mas é impressionante como a nossa tendência é lembrarmos mais facilmente das coisas ruins do que das coisas boas. Às vezes, se é dada a oportunidade de compartilhar, nós nos lembramos sempre de compartilhar as coisas difíceis, as lutas que estamos passando. Mas se alguém disser, olha, agora eu quero que você conte a bênção. E às vezes a gente até brinca, né? Conta a bênção, irmão. É isso mesmo. Conte as bênçãos. Conte o que Deus já fez, o que Deus tem feito na sua vida. Nós vivemos aquilo que nós estamos falando e aquilo que nós estamos pensando. Então, quando Neemias, nós temos vários exemplos disso na Bíblia, um deles é de Neemias. Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém,
e as dificuldades vieram, pressão interna, os inimigos provocando, insultando. No capítulo 2 de Neemias, no versículo 17, ele diz assim: está vendo, Senhor, a miséria que nós estamos? Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas. Mas Neemias também vira a chave. E no versículo 18, ele se lembra como a boa mão de Deus estivera comigo. Ao mesmo tempo que ele questiona, que ele fala das lutas, ele traz à sua memória: ah, como que a boa mão de Deus estivera comigo. E isso, em seguida, ele se motiva, ele chama o povo e diz: disponhamos-nos e edifiquemos o muro. E o versículo termina dizendo: e fortaleceram as mãos para as boas obras. Quando nós nos lembramos do Deus que sempre esteve conosco, dos feitos de Deus em nosso favor, nós recobramos o ânimo, recobramos a motivação e fortalece a nossa mão. Quando nós lembramos do que Deus já fez, nós somos fortalecidos. Por isso, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em segundo lugar, nós precisamos trazer à memória o poder de Deus. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Muitos já sabem de cor, repete-o sempre, mas eu gostaria de ler com os irmãos, que os irmãos leiam comigo, e declarando mesmo esse versículo. Vamos juntos? O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nós sabemos, lemos. Agora a pergunta que não quer calar: você crê nisso? Você acredita mesmo nisso? Porque senão fica a leitura de um versinho. Mas não é a leitura de um versinho, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, de um Deus que é poderoso, poderoso, para mudar a nossa situação, para mudar a nossa sorte, para agir em nosso favor, porque nada é impossível para Ele. Porque nada é impossível para Ele. Porque nada é impossível para Ele. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, nos dias maus, nós precisamos nos lembrar das promessas de Deus. Nós temos estes exemplos também na Bíblia. Quando Deus prometeu a Abrão que lhe daria um filho, que ele seria pai de muitas nações. Nessa época, Abrão tinha 75 anos de idade. Quando Isaac nasceu, Abraão, que é mudado o nome, Abraão tinha 100 anos. Você pode imaginar? Imaginar a situação, os anos passando, ambos ficando velhos, e nada acontece. 25 anos de espera. E o apóstolo Paulo, quando escreve sobre Abraão, em Romanos 4, versículo 19, versos 19 e 20, Paulo, a respeito de Abraão, diz assim: sem enfraquecer na fé. Abraão esperou 25 anos sem enfraquecer na fé. E diz mais o versículo: não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé, digam comigo, pela fé,
se fortaleceu, dando glória a Deus. Enquanto nós esperamos o milagre, enquanto nós esperamos o agir de Deus, não vamos nos lamentar, xingar, brigar, discutir, mas uma coisa importante é dar glória a Deus. Louvar a Deus, exaltá-lo, glorificá-lo. Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo, não sei quando que vai reverter essa situação, mas glorificado seja o teu nome, exaltado, tu és o meu Deus, independente das circunstâncias. Quarto lugar, nos dias maus, nós precisamos lembrar e trazer à memória alguns ensinos bíblicos. Um deles, Romanos capítulo 8, versos de 15 a 17, diz que nós recebemos um espírito de adoção. E por isso nós podemos chamar a Deus de Abba Pai, que significa papai ou papaizinho. Então está dizendo que nós somos filhos de um Deus Pai, que é próximo, com o qual nós podemos ter intimidade a ponto de chamá-lo papai, papaizinho. Mostra a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Ele. Deixe-me fazer um parêntese aqui para explicar algo que algumas vezes eu já expliquei, mas às vezes a gente ainda ouve. As pessoas confundem a intimidade, a amizade, a liberdade que Ele nos dá, e a gente confunde e exagera. Ele é o meu papai, Ele é o meu papaizinho, mas Ele não é meu compadre. De tal forma que eu não posso usar a expressão, por exemplo, o cara lá de cima, não é cara coisa nenhuma, é o Deus Santo, é o Deus poderoso. Veja lá como você fala comigo, pode dizer Deus, veja lá como você fala com Ele, você pode chamá-lo na intimidade, meu pai, meu papaizinho. Por isso a gente precisa até tomar cuidado, porque a Bíblia também nos ensina a não dizer o nome de Deus em vão, porque qualquer coisa, meu Deus do céu, calma lá. É a hora que nós podemos nos relacionar com Ele na intimidade e dizer, querido papai, papaizinho. E o texto diz que nós fomos adotados. Naquela época, a lei permitia que um pai deserdasse um filho de sangue. Mas um filho adotivo jamais poderia ser deserdado. Nós somos filhos de Deus, por adoção em Cristo Jesus. Não nascemos filhos, somos criaturas de Deus, mas em Cristo Jesus, quando nós o aceitamos como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós deixamos de ser apenas criatura, e agora nós somos filhos, adotados em Cristo Senhor, em Cristo Jesus, e assim, uma vez que nós nos tornamos filhos, sempre filho, aleluia, essa realidade não muda, nós fomos escolhidos, adotados, e essa é a nossa segurança em Cristo Jesus. Nos dias difíceis, nós temos a tendência de achar que Deus nos deixou, que Deus nos abandonou, que Ele não nos ouve. Mas nós precisamos nos lembrar sempre que nós somos filhos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e isto é para sempre. Ele nunca nos abandona. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor. É o amor dele para conosco. Nos dias difíceis da nossa vida, o que vai nos ajudar
é permanecermos firmes, e é a nossa confiança nas promessas de Deus que nos sustentam. Ah, quantas promessas do Senhor! O Salmo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Você é filho de Deus, você confia no Senhor, então saiba que permanecemos firmes para sempre, porque a nossa firmeza está em Deus, e é Ele que nos garante, e é Ele que nos sustenta. Salmo 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente quando? Nas tribulações. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem. Nós temos um Deus, e nos dias maus nós somos bombardeados com pensamentos ruins, com pensamentos negativos, com pensamentos destrutivos, com pensamentos críticos. Por isso nós precisamos aprender com Jeremias a alimentar a nossa mente, a alimentar o nosso coração com coisas que geram fé, com coisas que geram esperança. E a nossa única fonte de esperança é o Deus Todo-Poderoso. E os versos, ainda em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, os versos de 22 e 23, eles apresentam alguns elementos que podem dar esperança. O versículo 22 diz assim: o verso 22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele fala do Senhor, as misericórdias do Senhor. Misericórdia significa benignidade, piedade, bondade, refletem o amor de Deus por nós. E nós precisamos nos lembrar de que o nosso Deus é misericordioso, é bondoso, é amoroso, é piedoso. Esse é o nosso Deus. Não podemos nos esquecer disso. Versículo 23 diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. Glória a Deus por isso. Porque às vezes alguém pisa na bola com a gente, uma vez, duas vezes, chega, já tive muita paciência, já fui longe demais, acabou, não dá mais. Mas o nosso Deus diz que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, não tem fim. Isso é extraordinário. Extraordinário saber que as misericórdias do Senhor são renovadas. Nós merecíamos a morte, e Ele nos deu vida. O texto diz: renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Nós merecíamos morte, Ele nos deu vida. Éramos inimigos, e Ele nos chamou de amigos. Éramos órfãos, e Ele nos adotou. O seu amor nos atrai a Ele. Ele nunca nos abandona, porque grande é a sua fidelidade. Tal qual a misericórdia do Senhor é infinita, assim é a fidelidade de Deus. Ele não deixa de ser fiel, quando muitas vezes nós somos infiéis. O que nos sustenta é a fidelidade de Deus em nosso favor.
Porque se dependesse da nossa fidelidade, nós estávamos perdidos. Mas o amor de Deus, a promessa de Deus, o cuidado de Deus é para sempre, porque Ele é fiel sempre. Ele não deixa de ser fiel quando a dor nos atinge, quando o mal nos atinge, quando as lutas nos atingem, a sua fidelidade é eterna. Ele nos chamou, Ele nos escolheu, e é Ele que garante, é Ele que sustenta-nos. É interessante, queridos, que somos nós que precisamos de Deus. Nós que precisamos de Deus, mas é Deus que vem ao nosso encontro. É Deus que vem ao nosso encontro. É Deus que nos procura. Nós só estamos aqui porque Deus nos amou, porque Deus nos buscou. Mas o versículo 25, ele chama o Senhor de bom. Bondade é a expressão do seu amor para com as pessoas. E Ele demonstra a sua bondade, o seu amor, não somente em palavras, mas Ele provou a sua bondade para conosco na pessoa de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se ele simplesmente dissesse, Deus amou o mundo, ponto final, ficaria um versinho, ficaria algo jogado no ar, mas ele completa, Deus amou de tal maneira, que ele deu o seu próprio Filho, Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Eu queria deixar mais um versículo, Romanos capítulo 8, versículo 34, diz que Cristo está à direita de Deus e intercede por nós. Isso é maravilhoso saber que Deus está intercedendo por nós. Eu gosto quando alguém chega e fala, pastor, eu orei pelo Senhor esta semana. Pastor, posso orar com o Senhor? Agora saiba, Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, que morreu na cruz por nós, está à destra de Deus Pai, e Ele intercede por você junto ao Pai. Queridos, deixe que isso penetre na sua mente, deixe que isso aprofunde na sua mente, no seu coração. Às vezes nós estamos tão tristes, que não deixamos estas coisas, essas promessas gloriosas entrarem na nossa mente, no nosso coração. Parece que bate e não entra. Mas como Jeremias, nós devemos escolher lembrar do que nos dá esperança. E esperança está intimamente ligado a esperar. Salmo 40 diz, esperei com paciência, na outra tradução diz, confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Versículo 2, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. Versículo 3, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. O hino de louvor ao nosso Deus nos ajuda a esperar confiantemente no Senhor. Ter esperança é ter certeza de que Deus está no controle da situação, de que algo vai acontecer, de que a circunstância vai mudar, e assim nós descansamos na sua boa, agradável e perfeita vontade. Nós precisamos
focar em Deus e não nas circunstâncias, lembrar em alta voz e declarar profeticamente de que Deus é o nosso Deus. Eu creio que o Senhor está no controle. Às vezes nós precisamos isso mesmo, falar em alta voz, quase que gritando no seu quarto, no lugar da sua intimidade, e gritar: eu creio, meu Deus, eu creio, meu Deus, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, na minha mente e no meu coração, aprender a declarar profeticamente as vitórias e não as derrotas, porque nós não somos profetas de derrota, mas somos profetas de bênção e de vitórias garantidas por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jeremias era um homem de Deus, mas um dia chegou o dia mau. Chegou o dia mau na vida dele, e ele começou a lamentar. E quanto mais ele falava dos problemas, mais ele ficava abatido e triste. Queridos, quanto mais você fala dos seus problemas, mais eles aumentam. Mas quando você deixa de falar dos problemas e fala com o Deus que pode todas as coisas, fala para Deus das suas dificuldades, chora na presença de Deus, Deus age. Muitas vezes nós deixamos de viver o que Deus tem para nós, porque só trazemos à memória aquilo que traz tristeza, choro, lágrima. Nos focamos nos problemas e não conseguimos ver as promessas de Deus. O livro de Lamentações nos ensina a gemer na presença de Deus. Gemer, lamentar, chorar na presença de Deus. Dos 150 salmos, cerca de 40 são chamados de salmos de lamento. É aos pés do Deus Todo-Poderoso que nós choramos e nos derramamos. Jeremias estava em profunda angústia ao ver o sofrimento do seu povo. E aqui eu quero fazer um destaque também. Ele estava chorando, lamentando, porque estava vivendo as consequências do pecado do povo. Não era propriamente o dele. O que isto quer dizer? Que nem todo sofrimento acontece por nós. Às vezes nós sofremos por dificuldades de outros, dificuldades de amigos, dificuldades de filhos, dificuldades de parentes, dificuldades de governo, e nós também sofremos com isto. Nós estamos vivendo em tempo de guerra, e eu li o Eric Hartmann, ele diz assim: guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam, se matam entre si por decisão de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. São os jovens que estão se matando lá na guerra. E eu creio que pode até haver conhecidos, até parentes, um que mora na Rússia, outro que mora na Ucrânia, por causa de outros estão sofrendo. Queridos, pode ser que você esteja passando por uma luta tremenda, e você seja o responsável por isso, mas pode ser também que causado por outras dificuldades, erro de outras pessoas, situações que outros praticaram, fizeram, mas a gente sente. Agora, Jeremias não se permitiu olhar para as tristezas, para a tristeza. Ele levantou os olhos para Deus. O desafio de hoje é este: é trazer à nossa mente a presença de Deus e fazer das promessas, dessas lembranças de Deus, um trampolim para enfrentarmos as lutas e sermos mais do que vencedores. Eu não sei como que você veio para cá hoje, não sei o que está no seu coração, mas uma coisa eu sei: Deus te trouxe porque você precisa ser lembrado que você tem um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus que te ama. Alimentarmos desta fé, desta esperança em Deus. Eu vou fazer agora algo que eu sempre gostei de fazer, mas nós ficamos impedidos por causa da pandemia,
E eu creio que agora a gente já pode fazer isto. Eu quero convidar você para ficar em pé. E se você está passando por esse momento de luta, seja da qual for, e parece que você só se foca nesse problema, nessa dificuldade, eu quero orar por você para que Deus te ajude a virar a chave, erguer a cabeça e pensar em Deus. Eu não vou deixar me ser destruído por coisas, por problemas, por lutas, porque eu tenho em Deus.